Olá! Hoje aprenderemos um pouco sobre a vida e contribuições de Louis Pasteur. O presente trabalho serve como componente avaliativo da disciplina de ACE 3, ministrada pela docente Nívia Macedo, onde o grupo é formado pelos discentes João Vitor, Tereza Crislane, Anne Couto e Lavínia Thaís. Para introduzir, falaremos um pouco de quem foi Louis Pasteur, o seu nascimento, a sua árvore genealógica, a sua formação, a importância para a sociedade e o seu falecimento. Louis Pasteur foi um famoso e exímio microbiologista, químico, professor universitário, bioquímico, engenheiro agrônomo, naturalista, biólogo e litógrafo. Obteve sucesso na área da química pela elaboração de substâncias que conseguiriam tratar ou prevenir de algumas doenças, sejam humanas ou em outros animais ou até mesmo em plantas, em culturas da agropecuária. Como professor universitário, teve uma carreira muito ilustre, fazendo com que a semente da microbiologia e outras áreas das ciências fossem plantadas em seus alunos, os quais conseguiram dispersar ainda mais o conhecimento e fazer com que as áreas que Louis Pasteur representava na universidade onde lecionou continuasse permeando nas universidades ao redor do mundo. Bioquímico, naturalista e biólogo conseguem formar uma tríade de conhecimento ligada a Louis Pasteur. Louis Pasteur, na área de engenheiro agrônomo, conseguiu contribuir de forma direta na prevenção, na cura ou até mesmo na identificação de forma precoce de doenças que poderiam estar cometendo gado ou algumas culturas de sementes, de grãos e etc. Assim, tendo uma importância econômica durante o seu tempo de pesquisa e até hoje. E como litógrafo, fazia de forma como um hobby alguns desenhos ligados aos processos litógrafos da Terra. O seu nascimento foi em dia 27 de dezembro de 1822, em Franco, Condado, localizado na França, e o seu falecimento foi causado por uma parada cardíaca quando ainda estava em casa, na Ilha de França, também no país da França. Sobre sua árvore genealógica, Louis Pasteur, juntamente de sua esposa Mary Ann Laurent, construíram uma grande família. Porém, Mary Ann Laurent era uma grande pesquisadora, sendo que sabemos que uma mulher pesquisadora nos anos de 1800 não teria uma grande carreira pela frente. Mary Ann Laurent enfrentou o grande machismo da época, que era ligado tanto à religião como à comunidade científica em si, e não obteve tantos resultados em sua carreira. Além do mais, deve-se ressaltar que Louis Pasteur, por mais que não obteve tantas causas e nem problemáticas em sua carreira, era um exímio cristão, era um admirador da fé e do cristianismo. Então, por tabela, acabava reproduzindo um pouco desse machismo ligado à religião e às escrituras. Então, Mary Ann Laurent acabou dedicando boa parte da sua vida à casa, ao cuidado do seu marido, ao cuidado dos seus filhos. Os dois tiveram 5 filhos, sendo Jeanne, Jean-Baptiste, Cécile, Mary-Louise e Camille. Jean-Baptiste se casou com Jeanne Buteau, mas não tiveram filhos. Já Mary-Louise, com René Very, tiveram 3 filhos, sendo os 3 netos de Louis Pasteur e de Mary Ann Laurent. Eram Camille, em homenagem à sua irmã, Madeleine e Louis, que se casou mais posteriormente com Jacqueline Gunher. Relacionado à sua formação, Louis Pasteur, com apenas 15 anos, se dedicou-se à arte, a pintar retratos, e era categorizado como, em sua turma, um artista nato. Conseguia fazer retratos em plena sala de aula e alguns dos seus professores ficavam abismados com o seu talento em desenhar autorretratos, retratos de pessoas em movimento, e mesmo assim tinha ótimas notas em sua escola durante as classes iniciais. Louis Pasteur foi admitido na seção científica da Escola Normal Superior em Paris, onde ingressou e teve amplo sucesso e destaque. Continuou seus estudos no Colégio Real da pequena Besançon, situada
próxima a Arbois, onde ainda mais deixou a sua carreira científica, a sua carreira acadêmica muito mais notável dentro da comunidade científica, o que naquela época sabemos que era muito importante, você ter influência, você ter os famosos contatos. Completou o curso de letras em 1840 e logo concluiu o bacharelado. Retornou para Paris e se especializou em física e química na Escola Normal Superior. Aí a gente percebe já que, mesmo formado em letras, apenas em Paris, quando ele se especializou em física e química, ele conseguiu se guiar ao caminho que mais na frente lhe daria vários títulos na microbiologia, na química, na área de naturalista, biólogo e litógrafo. Pasteur tinha uma espiritualidade assumidamente cristã. Era católico e tinha fé absoluta em Deus e na Eucaristia. Foi batizado na Igreja Colegiada de Notre-Dame de Dole em 15 de janeiro de 1827, quando tinha 5 anos. Se dedicava aos estudos e ainda assim, mesmo com as dificuldades da época, em meio a cientistas que tinham pensamentos contrários à sua fé, Pasteur glorificava a Deus com seu trabalho e em uma de suas publicações afirmou: "Quanto mais eu estudo a natureza, tanto mais estou admirando a obra do Criador." Embora muitos familiares digam que Pasteur não praticava fervorosamente a espiritualidade na igreja, ainda assim lia os evangelhos e, com suas descobertas, ajudava na cura de doentes, contribuindo cada vez mais para a saúde pública. Uma das frases mais conhecidas dos cientistas sobre sua fé foi traduzida por Guts Wiley em sua coletânea de citações, onde Pasteur declara: "Proclamo Jesus como Filho de Deus em nome da ciência. Meu espírito científico, que dá grande valor à relação entre causa e efeito, compromete-me a reconhecer que, se ele não o fosse, eu não mais saberia quem ele é. Mas ele é o Filho de Deus. Suas palavras são divinas, sua vida é divina, e foi dito com razão que existem equações morais, assim como existem equações matemáticas." A carreira de Pasteur também possui grandes feitos e prêmios. Em 1848, com apenas 26 anos, ele foi nomeado para ensinar física elementar numa escola secundária de Dijon. Em 1849, foi nomeado professor de Química da Universidade de Estrasburgo. E em 1854, com apenas 32 anos, ele deixa Estrasburgo para assumir a cadeira de Química da Universidade Lille. E foi nessa ocasião que Pasteur proferiu a frase tão citada até hoje: "Nos campos da observação, o acaso favorece apenas as mentes preparadas." Além disso, Louis Pasteur também foi um dos primeiros na França a estabelecer relações frutíferas entre o ensino superior e a indústria química. Já em 1857, ele foi nomeado administrador encarregado dos estudos na École Normale Supérieure, sendo encarregado do Laboratório de Química Fisiológica, localizado também na França. A inteligência de Pasteur também lhe rendeu medalhas e honras. Em 1878, ele se tornou um grande oficial da Legião de Honra, no qual é uma condecoração honorífica francesa. Em 1879, foi eleito por unanimidade para a Academia Veterinária da França. Já em 1882, foi admitido na Académie Française, uma das mais antigas instituições francesas compostas por 40 membros. Já em 1883, ele recebeu o mérito agrícola pelo seu trabalho sobre vinhos e fermentação. Em 1888, Pasteur funda o Instituto Pasteur, no qual é uma fundação francesa privada sem fins lucrativos dedicada ao estudo da biologia dos micro-organismos, das doenças e vacinas. Foi a partir desse instituto que surgiu a primeira vacina contra a raiva. O Instituto Pasteur foi fundado em 4 de julho de 1887 e inaugurado
em 14 de novembro de 1888. Sobre suas pesquisas e descobertas, uma das principais foi a biogênese. A teoria ela foi muito defendida pelo Louis Pasteur, que através de 2 experimentos conseguiu demonstrar a impossibilidade da geração espontânea. Em seu primeiro experimento, ele pegou diversos frascos e encheu com um caldo de carne e ferveu. Depois deixou os frascos abertos para que esfriassem. Em poucos dias, Pasteur observou que todos os frascos tinham sido contaminados com micróbios e os frascos que ele manteve fechados após terem sido fervidos estavam livres de contaminação. Com tudo isso, o Pasteur chegou à conclusão de que os micróbios estavam presentes no ar e eram os responsáveis pela contaminação. Uma outra teoria também derivada de seus estudos foi a teoria microbiana da fermentação, onde Pasteur contribuiu muito com o avanço da microbiologia. A teoria explicou por que acontecia a contaminação por álcool durante o processo de fermentação. Ele descobriu a presença de diversos micróbios denominados leveduras, que utilizavam o açúcar presente nas frutas e os convertiam em álcool na ausência de oxigênio. Já na presença do oxigênio, o azedamento das bebidas se dá pela presença de micróbios diferentes, que transformam o álcool em ácido acético, vulgarmente conhecido como vinagre. Como forma de solucionar esse problema, que afligia os comerciantes e produtores de vinhos, Pasteur realizou um processo de variação de temperatura. Ele aqueceu essas bebidas a uma determinada temperatura por um determinado período de tempo e logo em seguida submeteu-as a um resfriamento súbito, o que é suficiente para matar esses micróbios que ocasionavam o problema, e esse processo recebeu o nome de seu criador, pasteurização. Outra teoria derivada dos estudos de Pasteur foi a teoria microbiana da doença. Após Pasteur ter descoberto o processo de fermentação e quem era o responsável, alguns cientistas alertaram a sociedade da possibilidade dos micróbios terem relação com doenças que ocorriam em animais e seres humanos. E essa teoria foi denominada teoria microbiana da doença. A sociedade tinha dificuldade de compreender e entender a teoria, pois muitos na época acreditavam que as doenças eram uma forma de Deus punir contra os seus pecados. No ano de 1860, surgiu Joseph Lister, um médico inglês nascido no ano de 1827, que compartilhava os mesmos pensamentos de Pasteur e acreditava que os micróbios que estavam presentes no ar eram os responsáveis pelos mais diversos processos infecciosos. Lister então voltou a sua atenção para a criação de um método de desinfecção do campo operatório e propôs que durante a realização da cirurgia fosse vaporizado ácido fênico sobre a região que fosse realizado o ato cirúrgico. Esse método foi realizado pela primeira vez no ano de 1865, durante a operação de um menino que tinha sofrido uma fratura exposta. Após a adoção desse método por diversos profissionais da saúde, diminuiu muito o número de mortes por infecção pós-operatória. Graças a Pasteur surgem as primeiras noções de esterilização, asepsia e pasteurização. Bom, como já vimos, a teoria microbiológica da doença afirma que muitas enfermidades humanas são causadas por vírus, bactérias e protozoários. E a partir desse princípio, onde os micro-organismos causam doenças, Pasteur ele entendeu que a chave para tratá-las estava em identificá-los e detê-los. E com essa ideia, ele começou a estudar os problemas que mais se destacavam naquela época. Dentre os vários estudos que Pasteur realizou, o primeiro deles foi da doença do bicho de seda. Em 1865, Pasteur ele começou um estudo sobre essa doença, que estava dando imensos prejuízos para os fabricantes de tecido na França. A pedido de Dumas, que era amigo de Pasteur, ele iniciou essa pesquisa pelo agente infeccioso. Mas Dumas, como ministro da Agricultura e do Comércio, ele foi muito criticado pelos sericultores por escolher um químico para buscar a solução desse problema, né? Visto que os sericultores afirmavam que aquela não era a área de Pasteur, né? Mas ainda assim, depois de vários meses observando os bichos, as larvas, ele descobriu o agente infeccioso, que no caso era o Microsporidium nosema bombicis. E microsporídeos nada mais são do que parasitas intracelulares que são formadores de esporos. São fungos ou estão intimamente relacionados com eles e são causadores da doença pebrina. Essa doença ela se manifesta por pequenas manchas pretas, semelhantes a grão de pólvora, e podem aparecer tanto na pele, como vocês podem ver nessa imagem,
quanto também nos órgãos, no sangue e nas futuras proles, né? Ocasionando em vários casos de morte. Elas passam a ficar mais fracas e a sua produção fica bem mais escassa quando não produzem. Como solução desse problema, né, Pasteur sugeriu aos criadores que separassem os ovos assim que eles fossem colocados pelas lagartas, para que eles não fossem contaminados, né, visto que estavam aparecendo nas proles que não tiveram contato com esse agente infeccioso. Então, a partir dessa solução, né, os sericultores eles viram que a pebrina foi sendo menos propagada, digamos assim. Depois de ter vencido o flagelo do bicho de seda, ele foi indicado a encontrar o remédio da afecção que assolava os rebanhos, né, a doença carbúnculo. Em 1877, os trabalhos de Pasteur sobre a origem das doenças infecciosas são direcionados para a medicina veterinária. Ele se dedicou ao carbúnculo, a pedido mais uma vez de seu amigo Dumas. Então, contextualizando um pouco, alguns médicos e veterinários da época já haviam notado no sangue carbunculoso alguns micro-organismos em formas de bastonetes, né? Mas eles não tinham se atentado se aquilo poderia ser algo contagioso. Então, a partir daí, o médico alemão Robert Koch, ele ficou interessado pelo problema, estudou e publicou uma teoria de que havia esporos nos campos. Daí, Pasteur ele tomou conhecimento dessa publicação, concordou, mas ele achou que precisava de mais provas que pudessem comprovar essa teoria. Ele começou a fazer algumas pesquisas e, com a ajuda do veterinário Daniel, ele conseguiu uma amostra de sangue de um animal recentemente morto por carbúnculo, né? E, a partir daí, ele constatou que a inoculação de uma cultura, ainda que diluída em sangue, matava. Então, desse modo, ele comprovou que a doença é transmitida pela bactéria. Ele identificou que o agente infeccioso da doença carbúnculo era a bactéria Bacillus anthracis. Essa bactéria é a causadora do carbúnculo hemático, também conhecido como anthrax, que afeta tanto os animais quanto os seres humanos. É uma bactéria encontrada nos solos, né, principalmente de onde já ocorre a doença, porque ela sobrevive por vários anos. Quando ela está em meio aeróbico, os bacilos originam pequenos corpúsculos que são conhecidos como esporos, né? E esses corpúsculos eles produzem toxinas. Geralmente, a via de infecção é oral, através da mucosa, da faringe do intestino, podendo os esporos ser ingeridos através de água, rações e pastos contaminados, que era o caso dos gados, né, dos rebanhos que estavam sendo afetados na época. Esses animais apresentavam sintomas de depressão, debilidade, corrimentos hemorrágicos em diferentes partes do corpo e, no caso de equinos e suínos, a infecção se restringia mais à faringe, tendo o crescimento de linfonodos cervicais ou então levando a uma gastroenterite hemorrágica ou aguda. Pasteur identificou também a bactéria Staphylococcus como a causadora da osteomielite e dos furúnculos. A osteomielite é uma infecção óssea, geralmente causada por bactérias ou fungos. Ela pode afetar pessoas de todas as faixas etárias, mas principalmente em crianças, idosos e pacientes com outras doenças graves. Normalmente, o problema é resolvido quando diagnosticado na fase inicial e é tratado com administração de antibióticos. Mas caso o paciente não tenha o tratamento adequado, pode-se causar sequelas como a necrose da área afetada, deformação e perda óssea. O processo infeccioso ele pode desencadear também o surgimento de abscessos de pus em músculos e articulações. Na imagem abaixo, vocês conseguem observar o avanço da osteomielite quando os pacientes não são tratados desde o início, né? Vocês podem ver que essas áreas mais amarronzadas já são os desgastes dos ossos, né? São as áreas afetadas, as áreas necrosadas. Já o furúnculo, que é essa imagem que eu trouxe ao lado, é uma infecção de pele que acomete o folículo piloso, a glândula sebácea e o tecido subcutâneo ao redor.
A principal característica, né, é a formação do abscesso, que fica avermelhado, endurecido e quente, com a área amarelada na ponta central, na parte central, né, na verdade, que indica a presença do pus. E o tamanho do folículo ele vai variar segundo a profundidade dos tecidos que foram infectados. Pasteur identificou a bactéria Streptococcus como a causadora da infecção pleural, que também é conhecida como pleurisia. A pleurisia é uma condição caracterizada pela inflamação das pleuras, que são os tecidos que revestem os pulmões e a parede do peito. É natural que durante o processo de respiração as pleuras se rocem, mas quando a pleurisia ocorre, esse atrito entre os tecidos causa dor e piora durante a respiração por conta do atrito. As principais causas da pleura estão relacionadas às infecções virais, como a gripe, e às infecções bacterianas, como é no caso do estreptococo. O sintoma mais comum da pleurisia é uma dor afiada durante o processo de respiração. Outro marco importante na carreira de Pasteur foi em relação à descoberta da vacinação. Ele é considerado uma referência na área da imunização por se dedicar aos estudos de doenças infecciosas, sua prevenção e sua profilaxia por imunização. Partindo do princípio que os micro-organismos eram causadores de doenças, Pasteur começou a estudar, a partir de 1877, as bactérias causadoras da cólera aviária, uma doença causada pela bactéria hoje denominada Pasteurella multocida. Contextualizando como ele estabeleceu o princípio geral da vacinação, ele possuía uma cultura dessa bactéria que acidentalmente envelheceu na bancada do seu laboratório enquanto seu assistente estava de férias. Quando o assistente voltou e tentou infectar as galinhas com essa cultura envelhecida, as aves não ficaram doentes. Então ele entendeu que a exposição de um animal a uma cepa de um micro-organismo que não era causador de doença poderia desencadear uma resposta imune que iria proteger o animal contra uma posterior infecção com uma cepa que poderia causar doença. A partir daí, ele entendeu que o sistema imunológico trabalhava em cima dessa cepa virulenta. Após estabelecer o princípio geral da vacinação, ele passou a estudar a hidrofobia. E em julho de 1885, ele aplicou pela primeira vez sua vacina contra a raiva, hidrofobia, salvando a vida de um menino de 9 anos, Joseph. Todas essas descobertas trouxeram a consagração definitiva dos trabalhos de Pasteur e propiciou a criação, em 1888, na cidade de Paris, do Instituto Pasteur, que é um dos mais importantes centros mundiais de pesquisa científica.